E vamos acionar o Américo Martins, porque o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado, vale ressaltar, pelo Hamas, negou a acusação de Israel de que tenha militantes do grupo e que esses militantes estariam dentro de uma ambulância que foi atingida por um ataque israelense. Américo Martins tem mais informações para a gente a respeito dessa história, porque nesse momento, né, Américo, que fala ao vivo de Jerusalém, existe uma guerra de narrativas. Israel dizendo que havia militantes dentro dessa ambulância, por isso eles efetuaram esse ataque. E aí o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado, vale ressaltar, pelo Hamas, dizendo que não, que estava transportando pacientes. O que a gente pode entender dessa história, Américo? Pois é, Renan, mais um ataque controverso que está causando uma grande guerra de narrativas, como você disse. A gente não tem como confirmar nenhuma das duas versões, porque não podemos entrar na faixa de Gaza. O Hamas alegou ontem que foi um comboio de ambulâncias que estavam levando palestinos feridos, gravemente feridos, para o portão de Rafah, a fronteira com o Egito. Eles iriam, assim como tantos outros palestinos que estão sendo transferidos, ser tratados lá no Egito. Segundo as autoridades do Ministério da Saúde de Gaza, que, como você lembrou, é controlado pelo Hamas, todo o governo em Gaza é controlado pelo Hamas, segundo o Ministério, a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho foram informados desse comboio que iria levar esses pacientes. À noite, as forças de defesa de Israel confirmaram que a ambulância, o que por si só já é uma coisa muito polêmica, ambulâncias, hospitais, escolas, os escritórios da ONU devem ser preservados numa área de conflito. Mas Israel alegou, mais uma vez, que haviam militantes do Hamas dentro de uma ambulância que teria sido acertada. Então, não concordam os dois lados nem no número de ambulâncias que foram acertadas ali, foram atingidas ou não. Mas o resultado, Renan, foi que pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, segundo as informações do Hamas, e, segundo ele, seriam civis. De novo, não temos como confirmar, mas as imagens que nós temos desse ataque, a gente está mostrando algumas delas, não as piores, são absolutamente trágicas, né? Eu vi bastante essas imagens, crianças mortas, muitos feridos, muito sangue, muita destruição. Então, esse ataque polêmico já está levantando mais críticas ainda a Israel. Israel, nos últimos dias, acertou 3 vezes campos de refugiados, provocando a morte de centenas de pessoas nesses 3 campos, inclusive 2 deles em campos refugiados de Gaza, dentro da faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU hoje disse que ficou horrorizado ao saber que uma ambulância que precisa ser preservada nos conflitos foi atingida e que as pessoas morreram. Vários países estão começando a criticar Israel pelo uso excessivo da força, dizendo que em alguns casos isso poderia ser considerado crimes de guerra. Obviamente isso vai dar uma discussão por muito tempo ainda, especialmente aquele ataque no campo de Jabalia e agora esse na ambulância. Lembrando que na faixa de Gaza já foram destruídas mesquitas, já foram atingidas escolas, essa das ambulâncias e os campos de refugiados. Então, é muito dramática a situação e também vai piorando muito rapidamente a questão humanitária. E tem entrado pouca água, pouca comida e pouco medicamento. E as forças de Israel continuam insistindo que não vai entrar combustível, Renan. E a ONU já informou que todas, praticamente, as suas operações vão ter que ser paralisadas por falta de combustíveis. Israel alega que o Hamas teria combustível, mas o fato é, a ONU não tem combustível. E ontem um subsecretário da ONU deu uma declaração aqui para a CNN dizendo que existem mecanismos que já foram usados no passado para a entrada desse combustível sem que ele caia nas mãos do Hamas. Seria só uma questão de voltar a se usar esses caminhos. Então, muita polêmica e muita troca de acusações nessa guerra que já causou mais de 1.400 mortes, muitos civis, crianças e mulheres aqui em Israel, mas também quase 10 mil mortos na faixa de Gaza, mais uma vez, em sua grande maioria, civis e muitas crianças. E essa questão dos combustíveis, né, Américo, é extremamente delicada. A gente sabe da necessidade dos hospitais de receberem esses combustíveis, porque sem combustível os hospitais não conseguem trabalhar. E nesse momento dessa crise humanitária e dessa situação extremamente crítica por lá, esse combustível, essa ajuda precisa chegar.